Capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. O item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, portanto, não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que espiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, recebido a mensagem Ave em 1862. Boa noite a todos, bem-vindo a Julinha, bem-vindo DH 210. Então, meus irmãos, vamos unindo então os nossos pensamentos, já que estamos harmonizados aí, pacificados pelo Evangelho, e vamos fazer a nossa prece inicial para o nosso estudo. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, aqui estamos, Mestre, reunidos, Senhor, em Teu nome, para o estudo, Senhor, da doutrina espírita. Estudamos hoje, Senhor, um dos livros do nosso irmão André Luiz, que amorosamente reporta para nós, Senhor, a realidade do plano espiritual. Aquela realidade, Senhor, que já encontramos tantas vezes, mas para a qual, Senhor, nos serve de lição para melhor desempenharmos, Senhor, o nosso período encarnado e de retorno à pátria espiritual, Senhor. Consigamos, assim, sempre reavaliar e continuar a nossa jornada. Pedimos, Senhor, abençoa cada companheiro presente, dá-nos, Senhor, a facilitação, tudo do entendimento, para que consigamos assim, Senhor, aproveitar esse instante, Senhor, em que aqui estamos em Teu nome. Que seja assim, Jesus querido, em Teu nome, em nome de Deus, em nome da espiritualidade benfeitora e amiga, do Espiritismo.net, dos dirigentes espirituais desta sala, deste estudo, mas, sobretudo, Senhor, em nome do Pai, é que nós te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A Beth já caiu. O som tá bom. Boa noite, amiga da paz. O som tá bom? Tá bom, então vamos lá. A gente vai fazer hoje o estudo da segunda parte do capítulo 11. Semana passada, no estudo... Oi, Beth, bem-vinda aí de novo aí. Segura aí, Betinha. Na semana passada, o estudo, então, eles chegaram lá no consultório lá de atendimento desse professor, entre aspas, que é um médium, É um médium, que está ali chamando de um psiquista. O som tá baixo? O som tá baixo? Melhorou? Deixa eu ver aqui o volume aqui da sala. Peraí, deixa eu aumentar mais aqui. Melhorou? Melhorou agora? Tá no máximo aqui a sala, eu aumentei. Nunca uso no máximo porque
Eu falo bom, enfim, então vamos lá. Então eles estão lá nesse gabinete de trabalho desse médium. Vamos lembrar, foi o próprio médico, né, o psiquiatra dela que foi intuído, né, e sugeriu que procurasse então o espiritismo. Então eles vão procurar esse médium, né, para fazer o atendimento, né, da Margarida. E o grupo nosso aqui, né, o instrutor Rubio, o André e a Eloy foram juntos, né, acompanhando a Saldanha, acompanhando Margarida, o esposo, aquele grupo todo. Eles foram para lá e lá tinham outros companheiros aguardando também, né, o atendimento, e eles fazem lá uma sondagem na situação de cada um, né, e isso aconteceu, esse estudo, na semana passada, e hoje a gente vai pegar aqui na minha edição, em página 142, né, penúltimo parágrafo. Certo, então? Todo mundo lembra do estudo da semana passada? Ok? Então vamos lá. O obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Estão falando do Saldanha, né? Assumindo ares de pessoa superinteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis. Vamos dar uma paradinha aí. Eu não separei estudo do livro dos médiuns sobre a questão de obsessão, etc., porque a gente vem estudando isso, né? Nesse livro, principalmente, não é o primeiro livro da coleção do André, a gente vem estudando isso sistematicamente. Eu preparei para nós um pouquinho da Gênese sobre fluidos, tá? Então, estamos vendo aqui, né, a conversa de Saldanha com os espíritos que fazem parte, então, da ligação, né, com o médium, né? O médium que está ali no atendimento, né? Então, Saldanha, então, ele vai solicitar, então, a neutralidade, assim, tipo, não intervém. Vamos lembrar só uma frase do benfeitor espiritual de um dos companheiros que está lá aguardando o atendimento, que eu achei, assim, fantástica, né? O que ele fala aqui, para o grupo sobre o que acontece ali. Nesta casa, só para lembrar, tá, essa frase. Lembra aquele espírito que estava ali ao lado de dois senhores, um deles um servidor público, né, um administrador público, e ele fala a seguinte frase para eles, assim, ó: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, quer dizer, do médium, né? O médium e seus acompanhantes espirituais, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Então, na verdade, né, ali eles não vão conseguir, né, os enfermos que ali vão não vão conseguir o socorro espiritual necessário. Na verdade, né, a assistência espiritual de cada um é que vai prevalecer, tá? Só para a gente entender, então, que essa quando o Saldanha fala que vai conversar, né, vai solicitar a neutralidade, então estamos vendo então que tipo, né, de entidades espirituais estão ali, né, a trabalho, né? Trabalho não, que trabalho é toda ocupação útil, né? Então, ali em atividade, né? Então, com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium. Então, na verdade, o médium tinha algo ainda, né, em si, né? Porém, com essa assistência espiritual, com o tipo de trabalho que ele efetua ali, né, ele pouco conseguiria, né, realmente do exercício da piedade. Então, confundir a observação através de todos os recursos possíveis. Vamos movimentar aí essas energias espirituais para que o socorro não aconteça de nenhum tipo. Continuando. Certo, gente?
Em seguida, a elucidação que me surpreendeu, fala André para nós, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão de semblante enigmático e expressivo. Tá? Então, esse é o colaborador mais influente, então, né? Um dos mais influentes do médium. Boa noite, Adriana. Do médium. Aí Saldanha vai conversar com ele, pedir-lhe cooperação, sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometi-lhe em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu-lhe com largas promessas quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes onde conhecêramos Gregório. Então, esse parágrafo aqui a gente vê, né, o que acontece em algumas situações de atendimento a companheiros com problemas de obsessão mesmo, né, tendo ali com a entidade, precisando de um socorro, mas o socorro, na verdade, tem que ter uma elevação moral, né, para que a evocação seja feita em nome de Deus, seja feito todo o esclarecimento desses companheiros nossos menos felizes, mas, na verdade, esse tipo de pactuação, então, né, entre a espiritualidade que está ali em atividade, não é espiritualidade superior, né, não é trabalhador do bem, mas é um espírito que está ali em atividade, consorciado do médium que está solto, né, que cobra, né, não há mediunidade com Jesus. Então, esse tipo de pactuação acontece sim, né? Acontece. A gente vê esse capítulo aqui, é muito interessante, a gente vê como isso acontece e por que acontece, né? Então, essa troca de favor de Saldanha, pede a ele que ele faça, intervém, então, para que o médium não penetre nem na dificuldade da paciente que está ali pedindo socorro, né, um tratamento espiritual, né? E, por sua vez, em troca, ele está oferecendo o quê? Está oferecendo prazeres lá na cidade espiritual lá, que é onde eles encontraram o Gregório. Mais um pouquinho, então. O serviçal, continua André, manifestou em disfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia a patavina. Vamos lembrar a descrição, né, da aparência física dessa entidade, né? Anão de semblante enigmático e expressivo. Com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Então, o André estava ali curioso, né? Como é que é isso, né? Como é que acontece esse tipo de pactuação, né, entre entidades consorciadas aí com a sombra, né? E espíritos que estão ali a trabalho, né? A soldo, né? Mas estão trabalhando não. Mais uma vez corrigindo, estão ali em atividade. Que trabalho dos espíritos para nós, não na lei do trabalho, na lei dos espíritos, que trabalha toda ocupação útil. Então vamos lá. Continua André para nós. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. Todos ali em atividade, mas não inspirava confiança. O professor pôs-se imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo adiantadamente de Gabriel significativo pagamento. O intercâmbio ali entre as duas esferas se resumia a negócio tão comum quanto o outro qualquer. Eu não tinha separado aqui o Evangelho, não, mas eu vou achar aqui rapidinho o capítulo 26, dá gratuitamente o que recebeste, para a gente poder só dar uma comentada nisso aqui, quando ele fala sobre combinar o preço, né? Mediunidade gratuita, é o item 7, tá? 7, 8, 9, 10, e eu vou ler para nós
O item 9, tá? Juntamente com a questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante ao que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque ficaria desacreditada moralmente e logo associada aos vedores da sorte, mas também porque um obstáculo material a isso se oporia. Ela é uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, cuja permanência ninguém pode contar como certa. Ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem um talento, eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe com a participação dos espíritos. Se os espíritos faltarem, não há mais mediunidade. Explorar mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se é realmente o dono. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. E a mais, não é de si mesmo que o explorador disponha, dos espíritos. São as almas dos mortos cujo concurso ele põe à venda. Então é o que está acontecendo aqui, né? Está enganando aí quem paga. Né? Então, ó, de novo, ó, voltando aqui, ó. Ele exige o pagamento adiantado. Além de cobrar, paga antes, porque aí não tem devolução. Não aceitamos, né? Não aceitamos reclamação posterior. Né? Paga antes do atendimento. Enfim, vamos lá então, continuar. Certo? É um absurdo, né, Beth? Por isso que eu fui pegar lá no Evangelho, né? A gente vê o que os Espíritos falam para nós sobre isso, né? A gente está botando preço no trabalho do outro, né? Que, na verdade, se o trabalho é mediúnico, faz parte do intercâmbio do mundo visível com o mundo invisível, de lá para cá, né? Se eu boto o preço, eu estou botando o preço no trabalho do outro, não é o meu trabalho. Dai de graça que de graça recebeis, foi o capítulo que eu li agora, né? Então vamos lá. Sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que ali se alimentavam do seu esforço, era também facilmente controlado por eles. É um intercâmbio. O que André coloca para nós? Assim como, né, a gente fala da questão, né, da passividade, né, o intercâmbio mediúnico, a gente dá passividade, permite, né, que o intercâmbio se realize. E do outro lado acontece o mesmo, que ele fala aqui, ó. Se o médium podia controlar de algum modo, né, os espíritos que se alimentavam do seu esforço, era também facilmente controlado por ele, pelos espíritos. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Vamos lembrar, né, daquela escala pedagógica, escala espírita, né? Todos nós, né, estamos no grande pacotão dos espíritos imperfeitos, mas temos um escalonamento, né? Propensão para o mal, né? Mas a gente já estamos, né, caminhando na escala, né, evoluindo. Agora, esses companheiros aqui estão em fase primária de evolução. Saldanha, continua André, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto os trâmites da ação mediúnica. É um intercâmbio, né? Notificando-nos prazeroso que lhe fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes. Então, pronto, o consórcio foi feito, né? Então, os espíritos que ali estão, né, no intercâmbio mediúnico, estão consorciados com Saldanha, com o obsessor da Margarida. Né? Em razão disso, continua André, podíamos analisar os fatos em companhia de Gúbio, recolhendo preciosa lição. E nós também, né, meus irmãos? Estamos recolhendo aqui preciosa lição. Depois de visivelmente satisfeito no acordo financeiro estabelecido, então Maria de Margarida pagou bem, né? Colocou-se o vidente em profunda concentração e notei o fluxo de energias a emanarem dele, através de todos os poros, mas muito particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos e do peito. Aquela força semelhante a vapor fino e sutil, como que povoava o ambiente acanhado
e reparei que as individualidades de ordem primária ou retardadas, que coadjuvavam Mério e suas incursões em nosso plano, sorviam-na a longos haustos, sustentando-se dela, como se nutre o homem comum de proteína, carboidratos e vitaminas. Alimento. Eu vou dar uma paradinha, não, vou ler mais um parágrafo para a gente poder conversar um pouco sobre isso, tá? Examinando a paisagem, Gubbio esclareceu-nos em voz imperceptível aos demais. E ele vai dizer aqui para nós, ó, esta força não é patrimônio de privilegiados. É propriedade vulgar de todas as criaturas, mas entendem-na e utilizam-na somente aqueles que a exercitam através de acuradas meditações. É o espírito subtilíssimos de Newton, o fluido magnético de Mesmer e a emanação ótica de Reichenbach. No fundo, é a energia plástica da mente que acumula em si mesma, tomando-a ao fluido universal em que todas as correntes da vida se banham e se refazem, os mais diversos reinos da natureza dentro do universo. Cada ser vivo é um transformador dessa força, segundo o potencial receptivo e radiante que lhe diz respeito. Nasce o homem e renasce centenas de vezes para aprender a usá-la, desenvolvê-la, enriquecê-la, sublimá-la, engrandecê-la e divinizá-la. Entretanto, na maioria das vezes, a criatura foge à luta que interpreta por sofrimento e aflição, quando é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. Finzinho aqui que ele fala para nós, né? Nós que já estamos aqui na doutrina dos Espíritos, não podemos perder de vista esse comentário aqui, né, de Gubbio, nem de André, do instrutor Gubbio, acerca da meditação. Meditação. Ele bota aqui, ó. Somente aquelas que a exercitam através de acuradas meditações é que vai entender e utilizar essa força, que não é patrimônio de privilégio de todos nós. Então, quanto mais a gente, né, estudar, buscar entender, refletir, meditar no estudo e no aprendizado, melhor ficaremos, né, preparados para utilizar essa força que está em nós, que vem lá do fluido cósmico universal. Boa noite, Flávio. Então vamos ver um pouquinho na Gênesis, no capítulo 14. Eu não vou ver o capítulo todo, o capítulo é muito grande, mas eu convido vocês depois a dar uma revisada, né? Porque ele vai falando desde o fluido cósmico universal até o intercâmbio mediúnico, até que ele fala aqui sobre evidência, dupla vista, etc., que está tudo dentro desse capítulo aqui da Gênesis, tá? Vamos ver um pouquinho só, né, do início, que fala sobre essa questão do fluido, né? O iniciozinho do capítulo, que o item 5 que fala assim para nós, ó. Esse capítulo é sensacional, né? Capítulo 14. Aqui, ó. O ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, tá? Então, mais um pouquinho na frente aqui. O item 2, para a gente começar a falar. Como já foi demonstrado, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Tá? E vai, né? Só para encurtar um pouquinho, desde a eterização ou empoderabilidade, que é o estado primitivo, até a materialização ou ponderabilidade, que é apenas consecutiva é o primeiro, tá? Vai desde o imponderável até o ponderável, mas é tudo transformação do fluido cósmico universal. O ponto intermediário, fala Kardec para nós, é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas também não é transição brusca, tá? Uma vez que podemos considerar os nossos fluidos imponderáveis, nós aqui, né,
como os gases, né, são o ponto intermediário entre dois estados. Que é para nós imponderável, é ponto intermediário. Aí no capítulo 5, ele fala, o item 5, voltando para nós, né, é o que ele fala isso, que o ponto de partida, então, é de pureza absoluta. Então, lá no início, o imponderável é pureza absoluta. E o oposto é o tangível. E essas variações que estão aí entre os dois extremos, né, é o que a gente tem aqui para nós. Né? E agora, o que eu peguei mais para nós, aqui, ó, que é o que fala sobre a questão do doente. O item 31 e 32, lembrando do fluido magnético de Mesmer, tá? O item 31, a gente tem na questão que é do fluido, né? O fluido universal, como já se viu, é o elemento primitivo do corpo e do perispírito, que são apenas transformações dele. Pela identidade de sua natureza, esse fluido pode fornecer princípios reparadores, que é o que se baseia o tratamento espiritual. Estando condensado no perispírito, o agente propulsor é o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que infiltre um corpo deteriorado, quer dizer, doente, uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura, então, é através da substituição da molécula doente por uma sadia. E esse poder curador vai depender da pureza dessa substância que é inoculada, vai depender da energia da vontade, que faz com que essa emissão de fluido seja mais abundante e dá ao fluido uma potência de penetração maior. E a intenção que anima aquele que deseja curar, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais adulteradas, que é o que estamos vendo aqui agora, né? No estudo de hoje, a gente está vendo isso aqui. Né? E mais na frente, no item 33, Kardec coloca para nós a ação magnética, então, pode se produzir de três maneiras. Tá? O fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha vinculada à potência, sobretudo à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, que pode ser direto, sem intermediário, né? Que é o magnetismo espiritual, e também o terceiro é a junção dos dois, né? Que é o magnetizador e o espírito. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui hoje, né, é aquilo que eu li no início. Né? Que qualidade tem esse fluido desse companheiro nosso que está a solto, né, que está cobrando o atendimento dele, o tratamento, está botando preço no atendimento dos espíritos. Tá bom? Todo mundo acompanhou aí. Nós já estudamos esse capítulo aqui, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então, já vimos, então, o que está acontecendo aqui, né? A gente já viu, então, que tipo de consórcio é esse que estamos tendo aí. Ah, com certeza, Flor, com certeza. Ele percebe, né? Ele tem percepção, percebe. Continuando então. Vendo a cena que se desenrolava, ponderei. Então, a André agora vai fazer um comentário dessa cena aqui que eu li, né? Que Gubi, então, esclareceu para nós, né? Não esquecendo o finalzinho que eu fiz aquele comentário acerca da importância para que nós, né, entendamos e utilizemos melhor essa força magnética, tá? A gente precisa fazer o quê? Meditação. Meditar no aprendizado de hoje, pegar lá o livro, voltar na Gênesis, ler o capítulo todo, porque ao final dele tem a questão da vidência, da dupla pista, tem um estudo sobre o perispírito, né? E... Bom, enfim, Nina Mil. Vamos continuar aqui, né? É forçoso convir, porém, que este vidente é vigoroso na instrumentalidade. Permanece em perfeito contato com os espíritos que o assistem e que encontram nele sólido sustentável. Tá? Então, o consórcio dele com os espíritos que estão ali com ele né, é
Perfeito o contato. Sim, confirmou o orientador sereno, mas não vemos aqui qualquer sinal de sublimação na ordem moral. O professor de relações com a nossa esfera, inabordável por enquanto ao homem comum, sintoniza-se com as emissões vibratórias das entidades que o acompanham em posição primitivista. Pode ouvir os pareceres e registrar as considerações. Entretanto, isto não basta. Desfazer-se alguém do veículo de carne não é iniciar-se na divindade. O que ele quer dizer aqui, só pelo fato de estarem desencarnados, né, pelo fato de se desfizeram do veículo de carne, quer dizer, do corpo físico, não significa que são espíritos, né, assumir a divindade, não é isso. Tá? São espíritos. Porém, né, não são espíritos em posição de progresso moral. Né? Há bilhões de espíritos em evolução que rodeiam os homens encarnados em todos os ciclos de luta, muito inferiores, em alguns casos, a eles mesmos, e que facilmente se convertem em instrumentos passivos dos seus desejos e paixões. Daí o imperativo de muita capacidade de sublimação para quantos se consagram ao intercâmbio dos dois mundos, porque se a virtude é transmissível, os males são epidêmicos. Trabalhando a paciência, Beth, foi o item que caiu para nós no Evangelho de hoje. A paciência. Enfim. Né? Então, gente, o que a André fala aqui para nós? Né? Quer dizer, André não. Quem está fazendo o comentário é o PC, com certeza. O comentário que está fazendo é Gúbio acerca desse intercâmbio, né? Lembrando para nós, não é pelo fato de ser espírito, né, que está em posição de guiar, de ser guia. Tem outras tarefas aí, porque todos temos tarefas, todos temos que assumir a parte que nos toca na obra da criação, encarnados e desencarnados, né? Mas guia, né, tem que ser aquele que pelo menos enxerga mais que o guiado, né? Por isso é guia. Em posição superior. Com quem estamos nos consorciando, que é o grande exercício, né? O grande exercício mediúnico nosso. Por isso nos preparamos melhor, por isso estudamos, por isso precisamos meditar, refletir até nas orientações que recebemos, nas influências que recebemos, nas intuições que percebemos, o que é isso que está me chegando, né? O que é isso que está me chegando. E Gúbio fala aqui, né? Imperativo de muita capacidade de sublimação para quanto se consagram ao intercâmbio dos mundos. E para os médiuns. Para nós médiuns. Ficar muito atentos, Elô. Bota atento nisso. Né? Flor de Minas coloca para nós aqui. Estamos em constante aprendizado, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Com certeza. E Elô coloca, ficar bem atentos mesmo. Bota atento nisso, porque é muito sutil. Vamos lembrar que eles são em maior número de desencarnados do que nós, né? Enfim, então, tanto encarnado quanto desencarnado que está nos rodeando. De quem estamos aceitando a influência, né? Nesse ínterim, fala André para nós. Não faça isso, Flor de Minas. Não faça isso. Tá? Você chegou, o estudo já estava começado. O Lina está colocando que foge de ser médium. Você tem esse livro, Flor de Minas? Está acompanhando aqui a leitura? Não, no parágrafo anterior, né? Gúbio lembra para nós que a gente está perdendo, né? Fugindo à luta que interpreta por sofrimento e aflição, que é essa luta do trabalho mediúnico. Quando essa luta é inestimável recurso de autoaprimoramento, adiando a própria santificação, caminho único de nossa aproximação do Criador. O mandato mediúnico é fantástico, não faça isso, tá? Não faça isso. Mandato mediúnico é recurso, tá? Medo não é bom conselheiro, tá, amiga? Então vamos nós aqui.
Então, André reparou que o médium desligado do corpo físico se punha a ouvir atencioso justamente a argumentação do assalariado mais inteligente, cuja cooperação Saldanha requisitara. Então, o médium está ali desdobrado, né? Está afastado um pouquinho do corpo físico, está lá ouvindo a orientação do guia, né? Do espírito que está ali, né? Que ele coloca aqui, André coloca que é o assalariado mais inteligente. Vamos lembrar da descrição que André fez para nós dele. Se ele é o mais inteligente, foi com ele que Saldanha pactuou e ofereceu a ele, lembra? Os prazeres lá na cidade, né? Da sombra lá na cidade que eles encontraram o Gregório. Então é com ele que o médium vai ter lá, né, o diálogo acerca do caso de Margarida, né? Então, o que fala o espírito para ele? Ó, volte, meu amigo, asseverava jactancioso ao médium desdobrado, e diga ao esposo de nossa irmã doente que o caso orgânico é simples, basta-lhe o socorro médico. Tratou como doença orgânica, como loucura, né? Como loucura. Loucura, né? Patologia orgânica, né? Aí o médium ainda coloca: não é uma obsidiada vulgar, inquiriu o médium, algo hesitante. O espírito responde: não, isso não. Esclareça o problema. O enigma é de medicina comum. Sistema nervoso em frangalhos. Esta senhora é candidata aos choques na casa de saúde. Nada mais. Aí o médium torna a replicar: não seria lícito algo tentar em favor dela? Tornou o psiquista sensibilizado. O interpelado riu-se numa tranquilidade de pasmar e rematou: ora, você deve saber que individualmente cada criatura tem seu próprio destino. Se nosso concurso fosse eficiente, não teria gosto para tais diversações. Não há tempo a perder. Então, um recurso que poderia ter sido oferecido, mas para o socorro ao companheiro doente, do ponto de vista espiritual, tem que ter o quê? Superioridade moral? E não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Tem que ser feito em nome de Deus, não é a paga, né? Não se bota preço, a mediunidade com Jesus. A essa altura, Saldanha endereçava-lhe um sorriso de satisfação, aprovando-o ao ouvido e fazendo-nos sentir como é possível enganar a muitos quando o homem apenas confia na estreiteza da sua própria observação. Olha como é importante a gente ampliar aí as nossas percepções para as boas intuições. Observar, vigiar e orar. Observar muito o que está acontecendo em torno de nós, vigiar o tipo de orientação que estamos recebendo, né? Para não se deixar enganar na estreiteza de nossa própria observação. Tá? Perante o quadro, continua André, que nos era dado a apreciar, ousei dirigir-me discretamente a Gúbio, indagando: não nos achamos diante de autêntica manifestação espiritista? Ele pergunta aqui. Tá? Vamos lembrar, espiritista, termo cunhado pelo companheiro Allan Kardec, introdução 1 do livro dos Espíritos. Eles chamam da época chamava de barbarismo. Nós, no Brasil, na atualidade, chamamos de neologismo. Uma palavra criada, espírita foi criada. Então, a doutrina espírita, então, espiritista ou espírita, os seguidores da doutrina dos espíritos. Foi o termo que Allan Kardec criou. Vocês podem encontrar isso, é domínio público, né, uma codificação, é só olhar. Introdução 1 do livro dos Espíritos. Essa é a pergunta que André faz. Aí o Google responde: sim, confirmou em tom grave. À frente de legítimo fenômeno, dentro do qual uma individualidade encarnada recebe os pareceres de outra ausente do envoltório carnal. Intercâmbio mediúnico, que ele fala. Entretanto, André, os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que o fenômeno em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Ele vai nesse parágrafo aqui, tá?
dá o passo a passo do que é, né, uma mediunidade com Jesus, uma mediunidade educada, né, disciplinada, que ele vai dizer aqui para nós. Né? Então, não é só o fenômeno em si, ele é tão rebelde, o Buber compara o fenômeno com um rio encachoeirado. E ele coloca aqui de novo, ó. Jamais endossaremos o espiritismo dogmático e intolerante. Olha. É imprescindível, porém, que o clima da prece, olha o que é imprescindível, renúncia edificante, espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. É intercâmbio mediúnico? É o que está acontecendo ali. Porém, não é, que ele coloca aqui, tá? De ideal cristão. Não é. Temos aqui, continua Google, um médium de possibilidades ricas e extensas, que pelo simples comércio vulgar a que reduziu a movimentação de suas faculdades, não acorda impressões construtivas naqueles que buscam. Olha que pena, né? Se o próprio instrutor reconhece, né, as possibilidades mediúnicas do companheiro. Né? Continuando. Pode ser um cooperador valioso em certas circunstâncias, mas não é o trabalhador ideal, suscetível de provocar o interesse dos grandes benfeitores da vida superior. Está perdendo muitas oportunidades. Beth coloca, ó, perdendo a oportunidade de elevação. Pelo comércio. Porque aí, pelo comércio, com que espírito ele se consorcia? Ele não se consorcia com o espírito superior. O espírito superior não faz comércio. Não se consorcia. Ele está perdendo o mandato mediúnico. Né? Estes não se animariam, continua Google, a comprometer grandes instruções por intermédio de servidores bem intencionados, embora que não vacilam em vender as essências divinas em troca de recursos amoedados da luta comum. O caminho da oração e do sacrifício é, portanto, indispensável ainda a quantos se propõem dignificar a vida. A prece sentida aumenta o potencial radiante da mente, dilatando-lhe as energias e enobrecendo-as, enquanto a renúncia e a bondade educam a todos os que se lhe acercam da fonte, enraizada no sumo bem. Não basta, continua aqui, dessa maneira, exteriorizar a força mental de que todos somos dotados e mobilizá-la. É indispensável, acima de tudo, imprimir-lhe direção divina. É por essa razão que pugnamos pelo Espiritismo com Jesus, única fórmula de não nos perdermos em ruinosa aventura. Eu vou ler agora para nós um pedacinho do mesmo capítulo que eu li o item 9, que é dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, um trechinho aqui. Ó. Porque eu vou ler porque ali fala sobre a questão da cobrança, né? A Google fala para nós aqui, vender a essência divina em troca de recursos amoedados da luta comum. Seria o sustento pela mediunidade. E esse item 10 fala sobre isso. Ó. A mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira mais absoluta, é o da mediunidade curadora. É a vida com pacientes doentes, é o que está acontecendo aqui no nosso estudo. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fruto, frequentemente até sua saúde. E pode até pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vender.
Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca quiseram pagar pelas curas que realizaram. Que aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o sacrifício e o devotamento, enquanto se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Tá? Então, o que estamos vendo aqui hoje nesse estudo é tudo o contrário que os espíritos nos orientaram Allan Kardec, lá na codificação, e que o codificador colocou para nós. Né? Então, é tudo o inverso, né, do que é a mediunidade, né, na doutrina espírita, na doutrina consoladora, esclarecedora, não dogmática. Né? É tudo o inverso. Então, né? Tudo bem, gente? Compreendi, continua André, os preciosos argumentos do instrutor, pronunciados a meia voz e extremamente impressionado, guardei respeitoso silêncio. Esse estudo de hoje é um estudo para nós médios, hein? A gente está aqui aproveitando, né, a reportagem amorosa que André Luiz traz para nós, né, da realidade do mundo espiritual no consórcio com o mundo material, para o nosso aprendizado. Hein? O vidente retomou a gaiola física do corpo, né, voltou, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado, no capítulo de elevação espiritual. Só um minutinho, gente, estou mandando aqui. Que ele melhorasse o ambiente. Vou ler de novo a frase que ficou cortada. O vidente retomou a gaiola física, finalizando a operação simplesmente técnico-mecânica, de contato com a nossa esfera, sem qualquer resultado no capítulo de elevação espiritual que lhe melhorasse o ambiente. Abriu os olhos, reajustou-se na cadeira e informou a Gabriel que o problema com a colaboração da psiquiatria. Comentou a situação precária dos nervos da doente e chegou a indicar um especialista de seu conhecimento para que novo método de cura fosse tentado. Flor de Minas, todos somos médios, tá? Todos somos médios. Aqui não temos estudo só para médios. Quando eu falo nós médios, que todos somos médios. O casal agradeceu comovidamente e, enquanto se articulava as despedidas, o professor recomendou à enferma resistência e cautela ante os estados mentais depressivos. A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Porque é tal coisa, né? Tipo, um comentáriozinho aqui sobre isso. Ele fala para o esposo que a questão era só da psiquiatria, né? Era só da psiquiatria, o médico ia dar jeito. Mas, na verdade, ele deu uma recomendação a ela, porque no fundo, né? Ele tinha, né? Tanto que ele colocou até aquela dúvida no diálogo com o espírito, né? Ele sugeriu a ela, recomendou, né? Resistência e cautela ante a depressão. Saldanha, continua André, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa. Combinou a ocasião de encontro amistoso, a fim de comemorar o que lhes afigurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme. Vamos, amigos. Quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe lúgubre o triste sorriso, com que disfarçava a aflição extrema, e acompanhou humildemente. Lição fantástica para nós, né? Fantástica. Porque hoje, meus irmãos, a gente viu o que acontece, né? Nesses... quando buscamos
o socorro em locais que não são sérios, né? De trabalho sério. Né? Uma casa séria, uma casa séria, né? Com médium sério, né? Que faz um trabalho com Jesus, né? Que é voltado realmente para o socorro aos companheiros que estão doentes, doentes do corpo físico, doentes da alma, processos obsessivos, né? Doenças crônicas, enfim, toda e qualquer dificuldade pelo qual nós, espíritos encarnados e desencarnados, passamos. Né? Pois é, DH bota aqui, estou aprendendo a estudar André Luiz. André Luiz é um repórter, ele traz para nós essa realidade do mundo espiritual para que a gente possa possamos assim, no estudo, né, já nos corrigirmos em algumas posturas que nós ainda temos, né? Principalmente hoje a gente viu como é importante a gente observar bem, vigiar e orar nas nossas relações com o mundo invisível. Não só no trabalho mediúnico, não. No nosso dia a dia, porque nós estamos rodeados de bilhões de espíritos. Nós estamos dentro do chamado mundo espiritual. Estamos aqui em contato sempre. Então, influenciamos e somos influenciados uns aos outros, encarnados e desencarnados. Então, o que está me chegando? Quem é que está me sugerindo algumas coisas? O que é isso? Né? E André fala aqui para nós, o Rubio fala para nós, né, dessa questão de não é porque sai da carne, deixa o corpo físico, que já tem relacionamento com a divindade, não. Né? Então a gente tem, e às vezes são companheiros de situação até, né, já avançaram menos da escala evolutiva do que nós. Estão ali próximos a nós, sugerindo, e nós, na nossa invigilância, né, a gente acaba, né, aceitando essas orientações como verdades absolutas. Então, vamos sair da nossa visão estreita, né, nos basearmos só no nosso entendimento e vamos, através do estudo, da frequência Casa Espírita séria, das orientações sérias, das meditações que temos que fazer acerca do que foi aprendido, do que foi trazido, né? Vamos colocar aqui os nossos questionamentos, tem dúvidas, temos lá nosso serviço de perguntas e respostas para dúvidas doutrinárias e vamos, então, abrir a nossa mente para o estudo da doutrina espírita. E é isso que é fantástico, meus irmãos. Alguém quer falar alguma coisa do pessoal que está aí no estudo? Beth quer falar alguma coisa? Elô, Nina? Muito bom ver a sala assim, né? Com uns 13 companheiros estudando conosco. Muito bom. Ninguém quer falar nada? Ah, volte sempre, Flor de Minas. Vai lá no nosso portal, ó. Vai ver a nossa programação lá, tá? Temos estudos aí diariamente, temos palestras transmitidas aí do Centro Espírita Leão Denis, nos horários que tem palestra lá. Seja bem-vinda, volte sempre. Toda quinta-feira estudamos os livros de André Luiz, tá? Estamos estudando Libertação e vamos dar sequência. Então, eu queria saber aqui dos nossas queridas colaboradoras, Elô, Nina, Beth, quem pode fazer a nossa prece? A Elô sempre, quem cola o texto aqui, coloca o texto estudado, mas aí Goan vai fazer a prece, tá? Você pode acompanhar aqui, mas é bom sempre o livro, o texto, você copia. Hoje a gente estudou uma parte, citamos aqui o capítulo 14 da Gênese, né? Então você pode ter o livro online, né? Vamos lá fazer a prece? Isso, passando para você. Opa, boa noite, vocês me ouvem? Bom, pessoal, agora vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, nosso Mestre dos Mestres, Jesus querido, nosso Deus, Pai de eterna bondade e amor,
agradecer essa noite de estudos que tivemos a oportunidade, pedir que envolva nossos irmãos que não puderam estar aqui devido a diversas circunstâncias, devido a vento, chuva, trabalho, casos de família, diversas razões. Agradecemos muito, Senhor, e pedimos ainda a perseverança para que continuemos nossos estudos e nosso a quem apareça a nosso redor. E também, Senhor Jesus, pedimos muita luz, força e paz. Agradecemos muito. Que assim seja, graças a Deus.